Mais uma vez convosco, nós estamos aqui nesse feliz reencontro. Amado internauta, você que me acompanha, você que me ouve aí por alguma emissora de rádio, o nosso carinho, o nosso apreço a você aqui, Pastor Valdo Santorinho, Aracaju, estado de Sergipe, com muita alegria, muita satisfação para trazer mais um tema aqui dentro do nosso destaque de hoje. Bem, o nosso destaque de hoje vai para uma coisa que é muito simples, mas esse simples se torna-se complexo quando nós não observamos a questão dos sinônimos das palavras, né? A língua portuguesa, a nossa língua é uma língua muito rica. Uma palavra, às vezes uma palavra tem diversos sinônimos, diversos significados. E hoje eu quero falar com você a respeito de identidade. Identidade. Mas não é a nossa carteira de identidade. Não é a nossa credencial de obreiro. Não é a nossa carteira profissional, carteira reservista, título de eleitor, CPF, etc. Isso é identidade, que é a identificação quando nós vamos a uma repartição, em qualquer lugar. Às vezes pedem a nossa identidade. Identidade do estado de Sergipe, Bahia, Alagoas, por aí afora. Identidade. Quando você vai voltar, o título de eleitor, etc., você já sabe, identificação. Mas a identificação que eu quero vos trazer nesta ocasião é eu mesmo, nós mesmos, não os outros, identificar-se a si próprio. Eu me identificar, você se identificar a si próprio. Como assim? Identificando-se através do espelho da palavra de Deus, que reflete quando essa palavra acha guarida no vosso coração, essa palavra vai extrair do seu coração, do mais profundo da sua alma, do seu espírito, ela vai extrair tudo aquilo que está lá dentro, vai fazer uma demonstração. É o espelho da palavra pela oração. Quando o coração contrito e quebrantado se prostra diante de Deus e diz: Senhor, revela o meu oculto. Esta é a identidade que eu quero falar. O nosso íntimo, o interior do nosso coração, onde brotam todos os sentimentos e emoções, coisa magnífica no ser humano, que é animal racional, inteligente, e que brota sentimentos de cordialidade, de amor, de compreensão, de empatia, de afeto, quando este ser humano abre seu coração para Deus e deixa que o Espírito de Deus domine todo o seu comportamento, suas ações, seus atos e, acima de tudo, as suas reações. Reação. Para toda ação existe uma reação. E são essas reações que revelam claramente o nosso caráter. O que é caráter? O caráter é aquilo que está identificando a nossa personalidade. O caráter nosso é uma característica própria do sujeito. É a índole, é o temperamento, é a própria personalidade, é o caráter. É a formação moral do homem ou mulher, não importa quem sois, que tem moral, tem honestidade. É um homem ou uma mulher de caráter. Palavra sim, sim, não, não. É determinação bíblica em primeiríssimo lugar. Conjunto de características de boas ou más. Já ouviu falar em pessoa de mau caráter? Pessoa que tem um caráter horrível, uma formação, mas
péssima lá no seu ambiente, na sua família ou no ambiente que viveu, mas pode ser transformado por Cristo Jesus, o Senhor. E a personalidade é a qualidade de você ser. As características próprias que definem quem é você. É interessante o ser humano, né? Nós temos, cada um de nós, a nossa personalidade. Identifica claramente essa maneira de ser, esse jeito de falar, esse gesticular, esse caminhar, todos esses trejeitos identificam que é fulano de tal. Agora me veio uma lembrança, você lembra-se do profeta Elias, quando o rei, eu não me lembro o nome do rei, encontrou um súdito que ia, a mando do rei, consultar um determinado falso profeta, assim dizer, um falso profeta. E ele mandou o profeta Elias que esse emissário do rei, esse súdito do rei, voltasse e não fosse atender o mandado do rei. Não é mandato, não. Mandato é para busca e apreensão. É mandado. Foi mandado pelo rei, determinado, autoridade. E ele voltou. Disse ao rei, disse, não. O rei perguntou, você já foi, já fez, já resolveu? Encontrou a pessoa? Ele disse, não. Eu encontrei um homem no caminho que mandou que eu voltasse. E o rei perguntou, quem é este homem? Ele identificou esse homem pelas suas características, suas vestimentas, e esse rei disse, é o profeta Elias. É como Eliseu, quando passava por ali, que aquela sunamita viu aquele homem, um verdadeiro homem de Deus. Nós, onde passamos, nós deixamos rastros, marcas. Deixamos essas marcas que só podem ser boas ou ruins. É a nossa identificação, o nosso cartão de visita. Quando Deus criou o homem, nós conhecemos bem, você conhece esse texto lá em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem à sua imagem dele, para ser um homem que tivesse um caráter bom, perfeito como é Deus, e como tivesse também uma personalidade firme, segura, seu comportamento. Mas o pecado entrou, degenerou, mudou esse homem. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus para resgatar esse homem. Hoje, a depender pelo livre-arbítrio desse ser humano queira. Mas tem um texto na palavra de Deus muito próprio para os dias, para nós seres humanos, né? Um texto que eu gosto muito e já vi algumas mensagens a esse respeito desse texto da palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 27, 19. Provérbios 27, 19, depois você lê. Assim como a água reflete o rosto, assim como a água reflete o rosto, você olhando numa água parada, reflete seu rosto. O coração reflete quem somos nós. Quando você olha uma água parada, ou aqui fala em água, você está vendo sua própria imagem física, seu rosto, seus cabelos, suas rugas, pela idade, como eu já. Você olha, identifica-se com a identificação natural, comum, literal.
Mas exatamente assim como essa água, você olhando águas paradas, um tanque de água, vê sua imagem, desta mesma forma, as reações de uma pessoa identifica essa pessoa. Jesus diz que o coração do homem é que brota os maus pensamentos. Então aquilo que reflete, como a água reflete seu rosto físico, as nossas reações, as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, ele reflete quem nós somos realmente. Daí a necessidade de eu e você, por mais tempo que tenha de evangelho, não importa a posição eclesiástica, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é missionário, missionária, pastor, pastora, não importa. Todos nós estamos numa fase de aprimoramento. Todos nós estamos numa fase de melhoria diante de Deus na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for limpo, limpe-se mais ainda. Quando nós viemos resgatado por Cristo através do genuíno e sincero arrependimento, conversão, regeneração, nós entramos no processo agora de santificação, que é dolorido, que à medida que eu vou buscando a Deus, sua palavra, Ele vai me revelando o meu interior, meu comportamento, as minhas ações, principalmente, chama a vossa preciosa atenção às nossas reações. Uma palavra dura suscita a ira. Está lá no livro de Provérbios. Lembre-se, palavra dura suscita ira. Quando alguém, se você der uma palavra dura, ofensiva, agressiva a uma pessoa, e esta pessoa, você já está refletindo o que é que está dentro de você. E se essa pessoa tiver uma reação tempestiva, agressiva, à altura, ela também está refletindo como a água no rosto, como o rosto na água, ou a água ou o rosto, identificando-se o rosto físico pela água. Essas atitudes, essas reações, está a nos identificar que nós precisamos melhorar. Todos nós, independentes, estamos no processo, mas eu fecho aqui esse comentário, esse destaque nessa noite, ou melhor dizendo, esse quadro destaque, convocando você para que procure qual é a sua identidade. Certa ocasião, alguém foi visitar um paciente no hospital e lá o paciente perguntou: quem é você? O visitante disse: eu sou professor. Quem é você? Sou isso. Quem é você? Ele disse: eu sou cristão. Ele disse: por que essa palavra cristão vem em último lugar? Porque a nossa vida cristã, nós nos revelamos como a nossa identidade principal. Porque as nossas ações, nosso comportamento, as nossas palavras, todo o nosso comportamento, toda a nossa expressividade de corpo, alma, espírito, palavra, o que for, ela nos identifica. Temos cuidado para que cada dia mais possamos buscar uma identidade, pelo menos muito palidamente parecida com a de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e até uma outra oportunidade, quando nós aqui estaremos a refletir mais um quadro.